Estamos aqui hoje com ela, que é linda, maravilhosa. Ela é casada com o pastor Mauro Soares. É mãe da Alícia, da Helena e do Benício. Estamos aqui hoje com muita honra com a pastora Janaíne. A paz do Senhor, gente. Paz do Senhor, Ruth. Que honra para nós. O privilégio é todo meu. Pastora Janaíne, fala pastora, para nós é uma alegria. E vamos Prazer lá para é o meu. nosso bate-papo, compartilhar com o nosso público as ricas experiências que o Senhor tem te permitido viver, não é verdade? Amém, verdade. Pastora Janaíne, começa contando para a gente quantos anos você já tem de ministério pastoral à frente da Igreja do Senhor Jesus, ao lado do pastor Mauro. Primeiro eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, né? Vocês que estão nos assistindo, que já têm acompanhado esse quadro tão abençoado, né? Sim. Algo muito importante. Quero também parabenizar a Ruth, que eu sei que é algo que veio do coração de Deus para o seu coração. Sim. Porque quando nós compartilhamos daquilo que Deus nos entrega, é algo tão grandioso e algo tão valioso que inspira outras mulheres, né? Então eu creio que muitas que estão já acompanhando, né, as outras entrevistas, os outros quadros que já estão sendo aí postados no canal, né? Enfim, tem enriquecido muitas mulheres, inclusive a mim também, as experiências das minhas colegas de ministério. E nós estamos à frente da Igreja do Buriti Sereno já tem quase 3 anos. Agora em dezembro vai fazer 3 anos. Uau, Janaíne. Passa rápido. Meu Deus. Muito rápido. Parece que foi ontem. Sim. Eu estava lá no dia da posse dela. Verdade. Meu Deus, como passa rápido o tempo, Passa muito né? rápido. E pastora Janaíne, a pergunta que não quer calar. Qual será, hein? Conta pra gente como que você faz para conciliar ministério pastoral, ministério de cantora, maestrina da ADPEL, estudante de psicologia, líder regional, Meu Deus, uau, hein? esposa, Mãe de 3 filha. crianças pequenas, filha. Conta Sim. pra gente como que você consegue ali equilibrar tudo, se é que existe equilíbrio. Conta pra gente como que você faz, qual que é o segredo. Então, Ruth, assim, primeiro, pra mim, tudo isso eu vejo como um privilégio, né? Como uma honra, assim, poder servir. Antes de tudo, eu queria, assim, compartilhar com vocês que eu aprendi a servir com os meus pais. Então, Você é filha de Sim, pastores. sou filha de pastor, né? Só que na família dos meus pais não existem pastores, nem da parte da minha mãe, nem da parte do meu pai. Mas Deus os chamou para um propósito. Então, eles são os Então, primeiros. são os Primeiros primeiros chamados ao ministério pastoral. E aqui Legal. estou eu, né? Também com meu esposo, seguindo esses passos. Então, assim, quando o Senhor falou comigo, eu tinha 7 anos de idade. E foi ao redor de uma mesa. Então, assim, eu creio que muitos seguidores, muitas pessoas que já me acompanham, sabem de como eu amo fazer mesa posta, servir a minha casa, a minha família, e tudo isso eu aprendi com a minha mãe, aprendi com os meus pais. A primeira coisa que eu via neles era a paixão e o amor que eles tinham em servir a obra de Deus, em fazer a obra de Deus. E eu Então, quer cresci com dizer isso. que o que você está expressando hoje já é um legado De muito tempo, que justamente. você... Sim, eu carrego isso comigo e é um legado que eu quero que permaneça e que passe de geração para as minhas filhas. Você vai né? passar para os seus Sim, filhos. é algo que eu quero muito que eles também sigam, assim, porque nunca foi nada forçado. Né? Então eu via os meus pais amar a Deus, fazer a obra de Deus. E isso desde pequenininha. A minha primeira liderança, Ruth, foi com 11 anos de idade. No estado do Maranhão, eu tinha 11 anos de idade e eu liderei um grupo de jovens numa subcongregação que o pai estava pastoreando. Sim, lá era uma subcongregação, então era muito pequeno, estava começando, e aí tinha alguns adolescentes ali, alguns jovens, né? E eu comecei ali liderando, então foi minha primeira liderança com 11 anos. Então, eu sempre entendi que Deus tinha um propósito em tudo isso, nisso tudo, né? Sim. Então, eu me sinto honrada. E é uma pergunta que muitas pessoas me fazem mesmo. Sim, sim. Como que você consegue? É muita coisa? Ou você não consegue? Como que é? Primeiro, eu tento levar com muita leveza, né? E tento respeitar os meus limites. Eu acho não, é o essencial.
é você respeitar o seu limite até onde você consegue ir, né? Então, assim, estou aprendendo muito hoje, sendo estudante de psicologia. Tá te que trazendo o uma não, mega bagagem sim, ali. que o não é algo muito positivo. E a gente precisa aprender isso, a gente né? precisa aprender a falar não. E o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Realmente o nosso primeiro ministério é a nossa família, os nossos filhos. E eu tenho 3 filhos, né? Filhos pequenos ainda. E o meu esposo. Então, assim, na minha casa eu levo as crianças na escola, eu faço tarefinha com Quer dizer elas. que você mesmo no meio de tudo tanta isso, correria, sim. de tanta agitação, você consegue ensinar tarefa para as crianças, Consigo. consegue levá-los na escola, Sim, consegue estar ali, né, fazendo ali um bolinho, arrumando a tudo, casa. a comida eu que faço. Então, assim, eu consigo administrar o meu tempo, Maravilhoso. né? Eu acho assim que é muito importante a gente administrar o nosso tempo, Sim. né? Então, A gestão eu tento do fazer tempo é isso. muito importante. Então, assim, então lá na minha casa, a maioria das coisas quem faz sou eu mesmo, né? Então, assim, eu cozinho e amo fazer isso, eu amo cozinhar, amo pôr uma mesa posta para eles, servir, né? E eu vejo já hoje, na minha filha de 10 anos, tão interessante, eu quero até compartilhar isso aqui com vocês, que quando é o meu aniversário, o aniversário do pai dela, ela já levanta cedo e já diz assim, eu vou arrumar a mesa, mãe. Então, ela chama a irmãzinha mais nova, Ela de 6 anos. isso em casa, porque contigo, isso. você coloca na mesa posta, então já despertou nela. Isso aí. E ela arruma do jeitinho dela, mas ela faz isso. Então, assim, com tudo isso que eu estou vendo, já dando esses frutos, eu vejo que eu estou no caminho certo, né? Que é o legado que a minha mãe deixou pra mim. Você tá conseguindo está refletindo nas minhas filhas. Porque, Ruth, uma coisa muito importante é a gente realmente ser o que a gente fala. A gente ser de verdade. A gente ser de verdade, Tão entendeu? importante. Isso é muito importante, a gente ser verdadeiro. Então, assim, os nossos filhos, eles não vão ser o que eu falo pra eles, mas é o que eles veem em mim, o meu testemunho, o que eu sou dentro de casa, né? E Janaína, nós estamos aqui hoje no quadro Fala Pastora. Esse quadro, ele é um quadro que ele dá voz às esposas de pastores. E é tão importante isso que você está falando, da gente ser de verdade, da gente conseguir passar um legado para os nossos filhos, porque a chamada de Deus que brotou em nós, ela tem que ser transmitida de forma positiva para os nossos filhos. Isso é muito importante, tem que transbordar na vida deles. Transbordar na vida deles. E eu vejo muito isso, né? O meu sonho, vamos que por etapa, né? Por etapa. Muito nova, eu fui consagrada missionária, pelo nosso pastor de honra, pastor Eneuton Abreu. Foi uma surpresa para mim. Você tinha que idade? Eu tinha 21. Tinha 21 anos. Nossa, era muito jovem. Muito novo. Então, eu lembro que eu tinha recém-casado também, né? Estava recém-casada na época. E logo teve essa indicação. E foi algo assim que encheu muito meu coração de alegria, de honra. Todas as vezes que Deus me elevava a um degrau, eu sempre vejo isso como uma honra. Eu sempre vejo isso, né, como uma honra muito grande. Então, assim, servir a obra de Deus hoje, ser uma esposa de pastor para mim, também é uma honra. Mas recapitulando um pouquinho aqui atrás, eu não almejava ser esposa de pastor. Né? Eu tenho o Ministério da Música, eu já vivo da música há mais de 12 anos. Né? Então, há mais de 12 anos eu já vivo, né, do meu ministério. Então, assim, hoje eu não trabalho fora. Então, eu consigo fazer muita coisa dentro de casa, né? Administrar tudo isso também. Eu não trabalho fora. Mas o trabalho de casa também é dobrado, né? Só quem é dona de casa sabe como que é. Nós mulheres sabemos que a gente não para. Não para um segundo. Ainda mais quando tem criança O pequena. serviço não acaba. Nunca acaba. Então, assim, eu sempre vejo, quando eu tô muito cansada, quando eu tô, assim, realmente exausta, assim, da correria, eu paro e penso, assim, que meus filhos, eles vão crescer, que é uma fase, e essa fase vai passar. E vai chegar o momento que eu vou ter saudade dessa correria, sabe? Você que tá me assistindo, que tá nos assistindo, que está nos ouvindo, então, assim,
existem momentos que vão requerer mais de nós. Como as estações do ano, as fases, né? Tem a primavera, o verão, o outono e o inverno. Em cada fase, a fase que vem o calor, mas vem a fase do frio. No frio, geralmente, a gente se esconde. A gente come comidinhas mais leves, a gente quer se agasalhar. Então, assim, a nossa vida ela é feita de fase. Então, eu olho para essas etapas da minha vida por essas fases. Então, assim, eu vejo que os meus filhos, por mais que eu esteja muito cansada, mas, assim, é tão precioso eu fazer muito por eles hoje, porque um dia eles vão crescer e eles vão ter a vida deles, a família deles, e vai ficar eu e meu esposo. Então, assim, os dois, justamente. Então, é só uma passagem. Vai ter um tempo de descanso também, sim, né? Sim. Então, eu vejo, assim, que a obra de Deus hoje, né, ser a esposa do pastor, estar ali ao lado do meu esposo, é algo que eu vejo, assim, muito precioso. Cuidar de mulheres, né? Eu vejo algo grandioso que Deus confiou em mim. Estar ali com aquelas mulheres, é um chamado ajudando. E é uma responsabilidade muito grande, porque a gente olha para você e vê que você é uma menina que Deus confiou 5 talentos nas suas mãos, né? Amém. E quando o Senhor confia nas nossas mãos, independente do tanto de talento, se é 1, se é 2, se é 5, Ele espera de nós que nós venhamos a frutificar esses dons e talentos que Ele confiou nas nossas mãos. Verdade. E assim, eu lembro que eu estava vivendo uma fase de agendas, fazia muitas turnês fora, ficava 15, 20 dias. Meu esposo foi trabalhar fora e eu acompanhei ele. E nos estados que ele passou, nós divulgávamos muito nossos trabalhos, né? Os nossos lançamentos. E Deus começou a largar as fronteiras do ministério. E eu estava muito bem, estava muito feliz. E eu amava servir e ajudar a igreja dos meus pais. Né? Então eu sempre fui envolvida na igreja há muitos anos ali. Então eu quando falava assim, não, a gente recebeu o convite para ser, né, para pastorear. Então eu dizia não, tá bom demais, deixa eu viajar, cumprir as agendas. Tá muito bom assim. Tá muito bom, pastorear não. Então assim, mas aí chegou um dia, isso é um testemunho muito lindo e muitas pessoas assim da Adpel mesmo pode testificar, porque foi um evento, né, que estava muita gente da regional na época, Regional 3, e Deus usou a pastora para falar que o tempo de espera tinha findado, né? Ele disse assim, o cajado foi entregue na mão de vocês e Deus manda dizer hoje que Ele não vai esperar mais, que a ordem deles é para vocês pastorear, porque o Senhor chamou vocês para isso. Certo, não tem como. Não tem como. E aí ela olhou para mim, tava a igreja como testemunha, né, muito cheia, e ela disse para mim assim, e você não quer? Olha que interessante. Deus ainda me deu um chamado. Deus conhece o nosso coração. Conhece, assim, você não quer, mas Deus manda te dizer, cuida das minhas ovelhas, que do teu ministério, do teu sonho eu vou cuidar. Olha que forte. Naquele momento eu lembro que eu caí em prantos, chorando muito. Naquele momento eu entendi, o vaso ele não escolhe a forma, é o oleiro que escolhe. Deus já tinha me escolhido para isso. Né, para mais um desafio, para mais um chamado. Escolhe. O vaso não fala assim, eu quero ser dessa forma, eu quero ter aqui esse, como se diz assim, essa estética de forma alguma, mas é o oleiro que escolhe. Então, eu vi uma vez um pastor falando que quando nós somos chamados, nós não temos o que fazer, é aceitar que Deus nos chamou para aquilo. E isso é verdade. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É verdade. Então, assim, quando eu cheguei ali no Buriti Sereno, o meu coração abriu, literalmente, né? Então, assim, para a obra, hoje eu amo muito estar ali. Você viu ali o cumprimento da promessa de Deus sobre a sua vida. Sim, sobre a vida do meu esposo. E eu estar ao lado dele era algo que Deus tinha para ele também, que eu, né, precisava entender isso. E uma coisa, as pessoas começaram a me perguntar, e o seu ministério vai parar? E aí, como que vai ser? Né? Então eu recebia muito essas perguntas. E às vezes meu coração apertava, ficava quentinho. Eu falei, nossa, e agora? Porque a música, assim... Nem você não sabia direito como que ia acontecer. E a música, para mim, sempre foi assim, a minha paixão, né? Eu estar assim no altar, ministrando, louvando, gravando no estúdio. Eu amo isso é a minha vida. E o Senhor, eu fiquei sempre com aquela palavra que o Senhor falou, cuida das minhas ovelhas, que dos teus sonhos eu vou cuidar.
Então, assim, hoje nós estamos numa geração de tecnologia. Antigamente era a época do CD. Antigamente as pessoas, para te ouvir, você precisava pegar um ônibus, um carro, ou alguém levar o seu CD. Sim. Mas hoje não. Hoje você coloca no YouTube e assim, o mundo inteiro pode ter acesso àquele, àquele conteúdo nas plataformas digitais. Então, assim, eu falei, nossa, uau! Como eu vivi as fases que Deus preparou para mim. Eu vivia o tempo do CD e o Senhor nos chamou para pastorear logo nesse tempo, que é o tempo do digital. Então, meu ministério não vai parar, ele não precisa parar. Não precisa. Porque o Senhor falou que um dia eu não poderia, a minha voz ia alcançar. Sim. Então, assim, eu comecei a observar que Deus começou a fazer muito mais depois que nós assumimos a igreja, sabe? Do meu ministério. Expandiu. Então, assim, a gente continua gravando, postando os conteúdos e Deus fazendo. Hoje as minhas agendas, elas são mais equilibradas. Eu não saio no domingo. Não dá, né? E eu sempre estou ali no domingo ao lado do meu esposo. Então, assim, as agendas elas são um pouco mais equilibradas. Isso. Quando eu posso, né? Alguns compromissos, quando eu posso, eu vou e tal. E aí veio a questão do sonho, que eu vejo isso devido ao pastoreio, que foi cursar psicologia. Porque ter uma graduação, Ruth, era um sonho meu da adolescência. Sim. E eu lembro que uma vez eu escrevi uma carta para Deus e eu coloquei duas coisas na carta. Que eu queria muito gravar o CD, seguir a minha carreira, o meu ministério do louvor, e que eu queria ter uma graduação. Eu queria dar esse orgulho para os meus pais. Então, assim, nós viemos de uma família muito simples, meus pais lutaram muito, para poder conseguir criar eu, meus irmãos, enfim. E eu sempre tinha esse sonho. E eu vejo que os sonhos de Deus, os sonhos eles podem estar adormecidos em nós, mas Deus ele não esquece. Olha que lindo, né? Assim, Deus ele não esquece. Então eu lembro da Sunamita, eu lembro de Eliseu, porque assim, ela cuidou do profeta. Ela arrumou um quarto para ele sem querer nada em troca. Ela não pediu nada. Só que Deus sabia do que o coração dela desejava. Do que ela precisava. Do que ela precisava, na verdade. Sem abrir a boca, né? Sem abrir a boca. E Deus fez para ela. Por causa do gesto dela. Então eu vejo que também o meu gesto de estar ali, cuidando das ovelhas. Porque as ovelhas não são nossas. As ovelhas Você é do foi Senhor. obediente ao comando de Deus. E ele está te surpreendendo. Justamente. E hoje eu estou vivendo esses sonhos. Sim. Então, assim, ele está realizando os seus sonhos. E eu estou, assim, vivendo esse momento, estou muito feliz. Tenho aprendido muito. Essa graduação é um sonho, assim, eu tenho me redescoberto nisso. Cada dia eu estou mais apaixonada. E eu falei, meu Deus, eu vou poder ser bênção na vida de tantas mulheres, sabe? De tantas mulheres, de tantas pessoas. E eu entendo que Deus me chamou realmente para isso, sabe? Para ser bênção na vida das pessoas. E eu quero ser isso. Assim como as pessoas são na minha vida, eu quero fazer diferença na vida de alguém. E eu creio que não existe uma honra maior do que você poder ser um canal de bênção. Com certeza. Você ser um instrumento usado nas mãos de Deus para curar outra vida, para estar ajudando ali. Isso é lindo demais. É muito lindo. E Janaíne, conta pra gente, você falando tudo isso aí, eu tô aqui emocionada de ver tudo que Deus está fazendo na sua vida. E conta pra gente quem que é Jesus pra você e por que você faz tudo aquilo que você faz. Conta pra gente. É uma pergunta forte. Ai, Jesus é tudo pra mim. Tudo. Eu respiro Ele, eu vivo por Ele. A minha vida, os meus filhos, a minha casa. A minha casa é um altar do Senhor. Eu faço devocional com os meus filhos. Eu quero que os meus filhos entendam que nós não podemos viver sem Ele, sabe, Ruth? Eu queria, às vezes, assim, poder transmitir tudo aquilo que eu sinto, assim, quando eu falo de Jesus, quando eu estou cantando, quando eu estou ali, às vezes, assim, na igreja, ali com as meninas, sempre ali fazendo algo. Eu gosto muito de estar envolvida em eventos, tudo assim, querendo passar para elas, a importância de você amar a Deus, de você servir a Ele. E eu posso dizer assim que eu não tenho palavras para agradecer, porque Ele tem sido tão, mas tão bom para mim. Ele me tirou de um assim, Ele me abençoou, Ele
Ele me honrou, tem me levado em lugares que eu não imaginei chegar. Eu tenho alcançado lugares, degraus que eu não imaginei, que se fosse ao olhar humano eu não chegaria. E Ele fez tudo isso por mim. Então Jesus é tudo na minha vida, assim, tudo pra mim. E eu quero muito que isso transborde na vida das outras pessoas. Por isso que quando eu estou fazendo, às vezes alguém brinca assim, você tem muito cargo, você tem muita função, eu falei assim, mas o que eu puder fazer para Deus, a obra de Deus ainda é pouco. E é muito lindo esse desejo em servir. O que eu puder fazer, com o que eu tiver, eu quero servir a Deus. Nós queremos servir a Deus com todas as nossas forças. E Janaína, tem algum testemunho de fé, algo lindo que Deus fez na sua vida que você queira compartilhar com a gente aqui neste momento tão especial? Tem sim. Na verdade, assim, eu já vivi 2 experiências extraordinárias com o Senhor. Eu queria aqui, um pouco rápido as palavras, mas eu queria compartilhar. Primeiro, teve um momento da minha vida que eu dei um calo, né, nas cordas vocais, e eu estava em estúdio na época. Foi uma época muito difícil, né, na minha vida, na vida do meu esposo, e a gente precisava muito de gravar para poder, na época do CD, para poder vender os CDs, né? Então, até mesmo para nos ajudar financeiramente, enfim, na época. E aí eu lembro que eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim, Senhor, o Senhor pode me curar. Eu sei que tem os médicos, tem o processo de fonoterapia, mas é muito demorado. Então, assim, eu precisava muito daquele milagre naquele momento. E o Senhor me permitiu viver isso, sabe, Ruth? Foi uma experiência ímpar. No momento de gravação. Eu estava, toda a produção do CD estava pronta, só faltava minha voz porque eu não estava conseguindo, estava rouca constantemente. Nossa. Então, assim, estava tudo pronto. Crucial de colocar justamente, capa do CD, fotos, fotografia, tudo pronto. Só faltava colocar a voz. E aí eu lembro que eu fiz um propósito, né, com o Senhor, e aí numa sexta-feira o Senhor, ele fez algo lindo, assim, extraordinário. E inclusive foi a minha mãe e uma outra irmã, né, que estava presente no horário por mim. E naquele momento ali, o Senhor me curou. E eu lembro que após aquele momento, eu saí assim, gritando, sabe? Né, cantando as músicas do CD. Eu falei, gente, realmente, a minha fui curada, eu não tô mais rouca, a minha voz, né? E o Senhor, a sua voz voltou normal. Voltou instantaneamente. Instantaneamente. Deus usou, né? Foi na época a pastora Dagmar, Deus usou e disse assim, eu estou fazendo uma cirurgia em você, estou retirando os cabos, os nódulos. Meu Deus, uau! E isso foi linda. algo extraordinário, né? Que eu vivi, assim, que eu carreguei muito, carrego esse testemunho, né? E sempre gosto de compartilhar ele. E também outro algo assim que marcou a minha vida foi antes de eu ter a minha primeira filha. Eu passei por um processo de um aborto e foi assim, eu estava na expectativa, casada depois de 5 anos, e aí o meu esposo querendo muito um bebê, e eu descobri que estava grávida, mas logo em seguida, né, eu tive uma gravidez embrionária, então o bebê não desenvolveu. E eu passei por essa perca. Eu lembro que no dia que eu perdi, um dia após eu tinha uma agenda. E eu fui para essa agenda. Eu fui para essa agenda, mesmo assim, com o coração assim, despedaçado, né? E por algum tempo eu não queria tocar no assunto, né? Assim, eu cheguei a publicar nas redes sociais, depois as pessoas, né, perguntaram, eu fui lá justificar. Isso é muito dolorido para quem perde, né? Muito doloroso. E aí eu lembro que eu achei que estava tudo bem, só que eu comecei a observar que quando eu falava no assunto, doía em mim. Então, assim, eu queria passar por esse momento, mas assim, tentando camuflar a dor. Então, é isso que é muito importante, eu quero trazer para muitas pastoras e quem está nos assistindo, sobre a cura emocional, sobre essas dores. Então, assim, a gente precisa viver isso e a gente precisa enfrentar, entendeu? Essa realidade. E a Bíblia vai dizer que no mundo tereis aflições. Aí Jesus vai dizer assim, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Você está querendo dizer que é importante você tirar aquele período para chorar, para viver aquele momento. Aquele momento, sim. A gente precisa viver o luto, né, Ruth? E na maioria das vezes as pessoas acham que o luto, às vezes é só você também perder um ente querido, passar por uma perca assim fisicamente. Mas existem vários tipos de luto.
Então você desapegar de algumas coisas, de alguns relacionamentos, de pessoas, enfim, passar por algumas decepções, é um tipo de um luto que você precisa enfrentar, né? Então a gente precisa entender esse processo. Você perde na sua vida, isso. A dor que você sofre também é um tipo de luto. É um tipo de luto. E aí eu entendi que eu precisava me curar sobre isso, sabe? É quando alguém falava assim, eu tive um aborto, aí eu ficava assim, não, eu tive, mas então eu comecei a ver, mas se eu não falo, é porque alguma coisa está me incomodando, né? Então assim, um dia eu orei e falei pro Senhor que se Ele tinha me permitido passar por isso, que isso então gerasse testemunho em mim, não ferida. Então a partir desse momento eu lembro da minha oração como se fosse hoje, de joelhos dobrados no meu quarto. E eu lembro que eu chorei muito e pedi para Deus, pensei, Senhor, eu só aceito. Se eu tive que passar, então isso não vai mais me doer. Mas eu quero que isso gere testemunho para curar outras mulheres que estão passando por isso também. E é assim, nada é por um acaso, nada é em vão. Tudo que nós passamos na nossa vida, lá na frente, vai servir de bálsamo, de cura para a vida de outras mulheres, de outras pessoas. E hoje eu entendo isso, porque hoje, quando eu vou aconselhar mulheres que estão passando, né? Você tem propriedade. Justamente, estão passando por essa dor. Então aí eu entendi o porquê, né, de eu ter passado por isso. Então Paulo diz que sentia dor de parto para gerar Cristo na vida das pessoas. Olha que lindo! Às vezes a gente pensa, meu Deus, isso é algo assim, mas realmente, às vezes a gente tem que sentir dores, a gente tem que passar por momentos tão difíceis, mas para ajudar outras pessoas, né? Olha o que Paulo vai dizer, isso é muito forte. É muito forte. Sentir dor de parto. Só quem teve parto normal aí vai ter mais dor de parto para poder gerar Cristo na vida de alguém. Então, hoje, por isso que o chamado é algo muito precioso, é algo muito valioso. Então, assim, eu sei que muitas pastoras estão nos assistindo, pastoras já experientes, pastoras novas que estão começando assim como eu, né, no ministério agora. Então, eu creio que nós podemos ser como Isabel e Maria, porque Maria era nova. Maria foi confiada com um propósito muito novinha. Muitos historiadores, né, pastores teólogos, eles até dizem que Maria era considerada adolescente. Adolescente, né? E Isabel já muito experiente. Já mais experiente. Cada uma com um propósito já mais adiantada no processo. Justamente, carregava uma bagagem. É interessante que quando o anjo fala para Maria que Isabel estava gerando João Batista, o que Maria faz? Ela arruma as coisas dela e vai ao encontro de Isabel. E ela vai ao ponto da mulher experiente. Sim. Então a gente tem que se apoiar. Eu vi uma pastora falando num podcast uma vez sobre a questão de nós pastoras termos amigas, que isso é extremamente importante. Nós precisamos ter amigas. Mulheres que tem algo para te ensinar, né, ali na sua dificuldade, mulheres que estão adiantadas no processo, que já viveram aquilo que você está vivendo e que podem te ajudar. Isso. Né, te orientar. Sim. A como você sobressair naquela situação. Isso. Isabel, ela honrou o que Maria carregava. E Maria honrou a experiência que Isabel carregava. Então, tanto que quando Maria chega na casa de Isabel, eu gosto muito de falar de Maria e Isabel, porque eu vejo muito a nossa geração, né? Porque a nossa geração de hoje não é como a geração de antes. E a gente tem que entender que as gerações, elas mudam mesmo. Só que a geração de hoje jamais pode esquecer da geração que sustentou, da geração que veio, né? Jamais, então, assim, jamais. Nós chegamos aqui é porque antes existiu uma geração que teve de joelhos dobrados, orando, que traz uma bagagem, que traz uma experiência. Então, quando Maria chega na casa de Isabel, Isabel logo olha para ela e diz assim: aqui devo a honra de receber na minha casa a mãe do meu Senhor. Olha que humildade, né? É uma menina tão nova chegando, mas olha a humildade de Isabel. Então, assim, nós mulheres, nós precisamos ter esse posicionamento, né? De estarmos juntas com o propósito de se ajudar, de umas ouvir as outras, de umas aprender com as outras. Isso vai tornar o fardo mais leve, o pastoreio, sabe? Isso vai tornar, assim, o ministério mais leve. O ministério, nosso chamado, ele pode ser cansativo, mas ele não pode ser um peso. Porque a Bíblia vai dizer que
Com Jesus o fardo ele é mais leve, né? O fardo de Jesus. Jesus ele é leve, não é pesado. Então é importante compartilhar isso. Com certeza. Pastora Janaíne, agora eu quero que você olhe ali para aquela câmera e deixe um recado especial para todas as pastoras que estão nos assistindo, tanto aquelas, como você falou, que estão iniciando o ministério pastoral agora, como aquelas que já têm um tempo à frente da obra do Senhor. Deixe um recado para todas essas mulheres. Amém. Então eu quero dizer assim que é um privilégio poder falar um pouquinho das minhas experiências, né, daquilo que Deus confiou em mim. Dizer que, em primeiro lugar, a gente tem que amar o chamado de Deus na nossa vida. Se eu entender que esse chamado ele tem grande valor e que ele é um chamado honroso, prazeroso para nós vamos enfrentar os desafios com mais leveza. Então, assim, hoje eu posso dizer que o nosso tempo, nós vivemos no mundo do imediatismo. É tudo muito rápido, tudo para ontem, a gente às vezes não quer esperar, e tudo isso tem trazido muitas doenças emocionais, né? Ansiedade, crise de ansiedade, enfim, muitas coisas. Mas um dos pontos positivos que a gente precisa olhar é que nós precisamos nos posicionar. Então, o que eu digo para muitas pastoras, eu tenho muito que aprender, né? Eu sei que eu estou no Ministério Pastoral, nós temos 2 anos e 8 meses, mais ou menos, né? Mas eu sou filha de pastores. Então, esse Ministério Pastoral, eu já convivo com ele desde a minha infância, né? Então, eu acompanhou muitas coisas ali nos bastidores, ali com o pai, a mãe. Com o pai e a mãe. E sempre servi, porque desde muito nova, eu sempre estava envolvida em liderança, envolvida na igreja. Então, assim, e Deus me trouxe uma autoridade, né, para viver o que eu estou vivendo hoje. Então, assim, é olhar que é ter um prazer muito grande em servir a Jesus, em servir a Ele. Os desafios, eles vão vir. Vai ser espinhoso? Também, né? Vai ser um caminho árduo? Também. Mas Jesus passou por muito mais e venceu. Então, e ele ainda disse para nós que estaria conosco nesses momentos, né? Que ele é o nosso consolo. Então, assim, vamos viver, né? E fazer o que tem que ser feito com alegria, com prazer, tendo a certeza que a maior recompensa não é aqui na terra. A nossa recompensa, ela não está aqui. A nossa recompensa, ela está nos céus. Um dia nós vamos ser recompensados. É um ministério, às vezes, solitário. O ministério pastoral, muitas das vezes, ele é solitário, sabe? É solitário. Mas a gente entende que para gerar Cristo na vida das outras pessoas e para que esses frutos possam, né, crescer a cada dia mais, tem que exigir de alguém. E se está exigindo de mim, de você, pastora, que está nos assistindo, sinta-se privilegiada. Sim. Né? A nossa casa, ela é o nosso primeiro ministério. Se você estiver bem na sua casa, você vai estar bem na sua igreja. O que acontece na maioria das vezes é que muitas coisas são reflexos também, às vezes, do que a gente não convive em casa. Ruth. Às vezes, assim, de coisas que a gente já vem trazendo há muito tempo. E isso vai refletir de certa forma. Mas se eu estou bem no meu lar, se eu tenho um lar restaurado, se eu tenho um lar alegre, se eu tenho um lar feliz, automaticamente isso vai refletir não só na igreja, mas vai refletir na família, vai refletir no geral, em tudo. Então a gente precisa estar bem. Então, o primeiro ponto, a gente precisa entender quando a gente precisa parar, quando a gente precisa dizer não, quando a gente precisa continuar. Então a gente precisa nos conhecer. Se eu me conhecer, eu vou respeitar os meus limites, né? É de extrema importância. Eu vou respeitar isso, vou respeitar os meus limites e também vou entender aquilo que Deus quer em mim, porque às vezes a gente precisa parar para entender o que Deus quer de nós. E às vezes a gente se envolve com tantas coisas, mas não para realmente entender o que Deus quer de mim, a voz de Deus e saber exatamente o que Ele quer de cada um. Justamente. Então, assim, é muito importante. E a caminhada, ela sempre vai ser difícil. Mas Jesus está conosco, Ele nos dará a direção, Ele está nos guiando e eu tenho certeza que o final, assim, sempre vai ser glorioso e vai ser de honra, né? Para aqueles que cuidam, para aqueles que têm um ministério, para aqueles que se dedicam, porque o ministério não é fácil, você tem que abrir mão de muitas coisas, mas eu vou, só para finalizar, deixar algo muito importante que eu, nesses
anos de faculdade, estou aprendendo, isso eu quero levar para minha vida e quero compartilhar com o máximo de mulheres que eu puder, e eu quero compartilhar aqui nesse quadro tão especial, tão importante. Aprenda a respeitar o seu limite e a dizer não. Quando não vai bem, quando você não quer, quando não dá, porque às vezes doente, às vezes não podendo, às vezes a gente quer fazer muita coisa sem poder, o corpo está dizendo Quer dar conta de tudo. E nós não damos conta de tudo, nós não damos. Então nós somos mulheres, nós podemos fazer muitas coisas, mas nós não damos conta de tudo. Sim, a gente não tem a obrigação de dar conta, de tudo. cercar o mundo inteiro, de dar conta de Justamente. tudo. A gente não tem essa obrigação. Não, e a gente tem que entender isso, né, Ruth? Porque quando a gente entende isso, tudo vai se tornar mais leve, mais fácil. Sim. Então o ministério vai se tornar mais leve, as nossas emoções, a gente vai saber lidar com elas com mais equilíbrio, né? Então isso é muito importante, principalmente nessa geração de hoje, né? Então assim, às vezes é uma geração que constrói assim, que a imagem da pastora é perfeita, e a gente não é perfeita, a gente não vai ser, os nossos filhos não vão ser perfeitos. Interessante, eu vi uma pastora falando, até no podcast do pastor Josué Gonçalves, e ela dizendo assim, se os seus filhos, você tem filho pequeno, vai ter um momento que ele vai dar uma birra, vai chegar assim meio descabelado, vai correr pela igreja, é criança, e tá tudo bem, é vida real, e tá tudo bem, mas é uma fase e vai passar. Então às vezes a gente traz um peso sobre nós muito grande, né? Porque eu sou a esposa do pastor, os meus filhos, e a gente quer colocar um peso sobre eles que não tem, e sobre nós também. Deixar eles serem crianças. Sim, então nós somos esposa de pastores, mas nós somos mulher, né? Nós somos mulheres, então a gente tem que assim, entender que nós somos mulheres como as outras. A gente, claro que nós temos que ter uma postura, e as pessoas requerem de nós algo mais devido ao cargo, né? Isso sempre vai ser assim, né? Aqui muito é dado, muito é cobrado. Então isso é uma realidade. Mas a gente tem que entender que a gente é mulher e que a gente não dá conta de tudo e que a gente precisa respeitar o nosso limite. Isso tem me feito e tá tudo certo. Tá tudo certo. Bem. E isso tem me feito ter equilíbrio com tantas funções, com tantos compromissos. Então tem dias eu falo, hoje é dia de eu ficar com as crianças. Hoje é dia de eu ir pro parquinho, então esse dia eu não vou sair, não vou atender ninguém. Não tem como. E mesmo quando você planeja alguma coisa, não deu tempo para fazer tudo, amanhã eu faço. Amanhã eu continuo. É isso mesmo. E é isso. Janaíne, e para finalizar a nossa entrevista, quero aproveitar que você está aqui e canta pra gente um pedacinho de uma canção que marcou a sua vida, que marcou a sua história. Canta pra gente. Eu vou cantar, gente, são tantas, pra falar a verdade, Ruth. São tantas, mas tem uma canção que é minha mesmo, né? Assim, que eu gravei, que foi uma das canções que Deus abençoou muito o meu ministério. Que fala assim: você não entende agora, mas amanhã vai entender que é melhor do jeito dele. Então deixa Deus fazer, Ele está no controle. Então pra que temer? Pare de chorar, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Que lindo! Eu amo essa canção. Essa canção presente de Deus no nosso ministério. E foi meu esposo que assim, Deus revelou ao meu esposo, na verdade, ela, né? E ela veio como um presente muito especial para a nossa vida e para o nosso ministério. Que bênção, pastora Janaína. E eu quero agradecer ricamente pela sua presença, sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Muito obrigada por tudo. Que Deus continue te abundando, te abençoando de forma transbordante e extraordinária o seu ministério. Muito obrigada por tudo. Amo a sua vida. Eu também. Ruth, eu quero agradecer, né, por esse espaço. Quero dizer para você que eu sei que isso é só o começo que Deus tem para sua vida. Amém. Admiro muito o que você carrega. E é muito bom estar ao lado de mulheres de Deus, podendo falar na obra de Deus. Quero dizer assim que se eu cheguei até aqui porque eu tenho o apoio do meu esposo, que é um homem de Deus. Eu sempre digo assim, a gente brinca muito, eu e ele, a gente diz assim, amor, realmente Deus uniu a gente por um propósito específico. Ele pegou um na Paraíba, um no Maranhão, juntou e falou assim, é porque eu tenho algo para vocês dois mesmo.
Então, assim, porque ele ama muito meu ministério, eu amo, ele ama estar fazendo a obra de Deus ao lado do meu esposo. Sou feliz pela minha linda família, pelas minhas bênçãos, a Alice, a Helena e o Benício. E quero dizer para você que Deus continue te abençoando. E é uma alegria poder estar aqui, poder compartilhar do ministério, das coisas de Deus, poder falar o tanto que Jesus é bom e poder também incentivar muitas mulheres, né? A ter força. Você, assim, que às vezes pensa, tem um sonho, às vezes ser esposa de pastor e tem medo, né? Por causa... Não tenha medo, né? Se Deus te chamou para um propósito, só aceite o chamado. Siga avante, que Deus tem mais pra você. Obrigado, Ruth. Amém. Deus te abençoe, também amo muito sua vida, viu? Obrigado Amém. sempre. Deus abençoe vocês. Quero agradecer a todos vocês pela audiência e até a próxima edição do Fala Pastora. Tchau, tchau. Tchau, gente. Glória a Deus.